amigo incondicional das nossas almas. Aqui estamos, Senhor, em busca do contato com as irradiações do vosso amor. Este é o dia da semana em que consagramos ao contato com as energias refazentes, buscando aurir, obter recursos espirituais, mentais, eventualmente físicos, para seguirmos adiante em nossa semana que se segue a esta reunião. Em vosso nome, Senhor Jesus, aqui estão presentes os benfeitores espirituais, que em vosso nome envolve a cada um de nós nas dúlcidas vibrações do vosso amor e emprestando a todos nós um pouco da vossa paz, da vossa harmonia, da vossa serenidade. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos realizando para encontrar nas interpretações a respeito dos vossos ensinamentos, encontrar aí os instrumentos, as ferramentas, a motivação, a coragem para seguirmos adiante em nosso processo de transformação moral. Abençoa, Senhor, o nosso esforço. Abençoa os benfeitores que em vosso nome aqui comparecem, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando, ciente das nossas fragilidades, nos socorrendo e em vosso nome a todos nós protegendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Os discípulos estavam reunidos junto de Jesus. Eles não sabiam, mas aquela seria a última semana de convivência em conjunto, estando Jesus ainda encarnado entre eles. Eles então se dirigiram a Jerusalém para atender uma das 3 festas que era obrigatória a peregrinação dos judeus, não importa onde eles vivessem, mas eles deveriam, por ocasião dessas 3 festas, comparecerem ao templo em Jerusalém e lá então realizarem os sacrifícios conforme determinava a lei de Moisés. E Jesus então iniciou a semana sendo recebido de forma festiva pelo povo. O que ficou conhecido entre nós
os cristãos como o Domingo de Ramos. E este fato, essa circunstância, acabou infundindo no coração dos discípulos uma alegria redobrada. Eles guardavam a impressão de que finalmente o tão ensinado, tão falado por Jesus, reino de Deus, estaria começando. Reino de Deus, reino dos céus. Porque eles tinham uma visão um pouco sem muita precisão das palavras de Jesus. Então eles estavam alegres porque percebiam ou deduziam que finalmente o reino de Deus estava começando. E isso redobrou a alegria, redobrou a esperança que eles tinham de entenderem que aquilo aconteceria rapidinho. Enquanto eles ali estivessem encarnados, seria isso. E é próprio nosso, não é nenhuma crítica a eles, porque nós também assim imaginamos até os dias de hoje. Eles imaginavam que as palavras de Jesus se cumpririam ainda naquela existência física. Eles não tinham a capacidade de projetar o futuro. Não era algo que eles realizavam com a facilidade como nós realizamos hoje. Eles tinham uma preocupação mais específica com o seu dia a dia. Eles tinham que garantir a janta. Na manhã eles tinham que garantir a janta, o almoço e a janta, e já para o dia seguinte, ficaria para o dia seguinte. Nós aqui já temos essa possibilidade de estender, imaginar o futuro. Mas eles estavam esperançosos. E assim foi naquela semana. E na quarta-feira que antecedeu a prisão de Jesus, eles foram visitar o templo e um dos discípulos, a Amélia Rodrigues diz que era Judas, mostrou para Jesus a maravilha que era o templo. Ele era realmente impressionante. Ele tinha muitos enfeites de ouro. Então, quando você se aproximava de Jerusalém, durante o sol da manhã ou da tarde, percebia-se de longe o reflexo, ou os reflexos, que esses enfeites, esses adornos de ouro produziam. Então, aquilo mexia profundamente com todos que viam, e tinha assim um símbolo muito grande para os judeus. Mostravam como era grande o Deus de sua devoção. Então, porque a casa que ele habitava, ela era simplesmente monumental. E Judas ficou realmente impactado mais uma vez e mostrou para Jesus, chamou a atenção de Jesus sobre o significado, como era belo aquilo ali. E Jesus, percebendo que eles não haviam compreendido todas as suas palavras, o que era absolutamente normal. 2000 anos depois, nós ainda não conseguimos compreender tudo. Então Jesus vai e faz uma profecia, dizendo: vocês valorizam isso, porque é algo material, é algo muito grande, mas eu lhe digo que não ficará pedra sobre pedra desse templo. Então era impossível. Como é que não ficaria pedra sobre pedra de uma construção tão magnífica, tão exuberante, que rivalizava
com as pirâmides do Egito. Como é que pode? E eles ficaram com aquilo na cabeça. E, saindo dali, Jesus foi até o Getsemane. O Getsemane é o Jardim das Oliveiras. É um nome tão bonito, Getsemane, né? É que tem um monte das oliveiras e as pessoas que colhiam as olivas, as azeitonas, no Monte das Oliveiras, eles depois iam até o Getsemane, onde tinham cavernas, e ali existiam prensas para eles espremerem então as olivas, deles tirando então o azeite, que seria utilizado principalmente para a iluminação. Então, foi ali numa dessas cavernas, porque ainda não era a época de colheita de olivas, foi que eles se abrigaram na noite daquela quarta-feira. Porque Jesus nunca passara nenhuma noite sequer em Jerusalém, a não ser a quinta-feira, quando ele foi aprisionado. E o Monte das Oliveiras ficava para o lado de fora dos muros de proteção de Jerusalém. E ali eles ficaram. E eles ficaram tão curiosos ou tão impactados com as palavras de Jesus, de que aquele templo seria demolido e não ficaria pedra sobre pedra, que eles perguntaram para Jesus: quando é que isso vai acontecer? Né? Se o reino de Deus está chegando, como nós vimos no domingo, como é que pode a casa onde Deus habita ser demolida e não ficar pedra sobre pedra? E aí Jesus vai pronunciar o que ficou identificado entre nós cristãos como sendo o sermão das dores, o sermão que muitos chamam o sermão do fim do mundo. E ele então vai dedicar, e ele foi integralmente registrado pelo evangelista Mateus. E chama a atenção porque Jesus fez vários sermões, mas ele sempre vem nos advertir, ou sempre vem nos dizer, trazer ensinamentos de como nós devemos agir. Então, perdoar 70 vezes 7 vezes, amar o seu próximo como a si mesmo. Então ele vem trazer ensinamentos para a conquista do reino dos céus, ou conquista do reino de Deus. Mas esse sermão, o sermão profético, né? Ou o sermão das dores, ele não fala isso. Ele vem alertar-nos quando é que chegaria então o reino de Deus. E ele vai dedicar suas palavras, serão registradas por Mateus em 2 capítulos. O capítulo número 24 e o capítulo número 25. Então, é uma dedicação, é um tema muito importante, porque Jesus estava à véspera de ser aprisionado e de ser crucificado. E mesmo diante dessa situação que ele já havia detectado, por intermédio da sua capacidade mediúnica, ele houve por bem dedicar tanto tempo ao sermão das dores, ao sermão profético, envolvendo então o que as religiões cristãs dogmáticas mais conservadoras chamam de sermão dos finais dos tempos. E ele então se senta, nós podemos até imaginar ele sentado naquelas cavernas, agora silenciosa, porque ninguém ainda havia feito as colheitas das olivas, ali abrigado das intempéries, porque era o começo da primavera, então as noites em Jerusalém, a temperatura caía bastante,
E ele então conversa com os seus discípulos. E ele lança o seu olhar para o futuro. E ele vem nos dizer: e são os dias que nós estamos vivendo. E são os dias que nós ainda viveremos. E ele vai dizer assim: não se equivoquem. Não se deixem iludir. Muitos virão dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Não acrediteis, pois que são falsos messias. E ele segue, mostrando como seriam esses dias no futuro que estão para chegar. E ele vai dizendo assim em seguida: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não tenham medo, não receais. Povo se levantará contra o povo, outros povos, nações se levantarão com outras nações, mas não receiem, ainda não é o fim. Vocês ouvirão falar de terremotos e fomes, mas é necessário que isso aconteça. E ele segue dizendo: vocês presenciarão falar daqueles que vêm advogar ou que vêm falar em nome dos falsos profetas, falsos messias. Serão os falsos profetas. Tende muito cuidado, porque eles são muito hábeis e enganarão a muitos. Terão a capacidade, com a sua faculdade de envolvê-los em mentiras, de enganar até mesmo aos eleitos. Mas ainda não é o fim. E lançando o olhar ainda para o futuro, ele diz para os seus discípulos: a iniquidade, a crueldade que habitará no coração das pessoas se manifestará de forma tão expressiva, de forma tão grande, que o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E ele termina o sermão profético, o sermão das dores, nos dizendo assim: e então este evangelho será pregado em todo o mundo. E aí então será o fim. Estudiosos de todos os tipos, mesmo aqueles que não são religiosos, se debruçaram para compreender o significado desse sermão de Jesus. Mas com mais precisão ou com mais profundidade, dedicaram-se os estudiosos das diversas religiões. E todos eles montaram então uma possibilidade, montaram um cenário do que seria esse sermão profético de Jesus, onde nós enfrentaríamos muitas dores. E daí então são construídos essas teorias ou essas narrativas
de que será então o fim do mundo. Então, quando Jesus diz, ainda não será o fim, ainda não é o fim, ou então agora é o fim, dizendo que o mundo vai terminar. Mas Jesus havia prometido para os discípulos, num dia antes, na noite do dia seguinte, na quinta-feira, durante o jantar pascal, ele vai dizer assim para os discípulos: se guardarem os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, porque Ele era o Consolador. E Ele vos ensinará tudo quanto não pude lhes dizer, e vai reformular as questões que foram interpretadas equivocadamente, e vai relembrá-los de tudo quanto eu lhe disse. E aí então, a sua promessa foi cumprida, a promessa de ver a doutrina espírita, e a doutrina espírita vem nos trazer a interpretação, não de nenhum estudioso, nem mesmo de nenhum outro grande destaque do movimento espírita, mas nós temos a interpretação vindo da fonte incorruptível das interpretações, que é o mundo espiritual, cujos ensinamentos, cujas reinterpretações, como havia prometido Jesus, nos chegam por intermédio da equipe chefiada pelo Espírito de Verdade. Falsos Messias. O que seriam os falsos Messias? Os falsos Cristos? Algumas traduções dizem falsos Cristos, outros falsos Messias. Cristo e Messias significam rigorosamente a mesma coisa. Só que Messias é Messias em latim e no hebraico, e Cristo é Messias no idioma grego. Então, quando nós vamos falar em Cristo, significa Messias, o escolhido por Deus. Então, o que vem pregar um Messias? Qual é a tarefa, a função de um Messias? O que ele vem nos trazer? Um Messias, por definição dos dicionários, significa aquele que vem nos mostrar o caminho para a nossa felicidade. Quais são os recursos, quais são as alternativas, os nossos comportamentos com relação a buscarmos esta felicidade que Ele nos mostra. E se nós interpretarmos os diversos ensinamentos de Jesus, Ele constantemente veio nos trazer isso. Qual é o caminho para nós experimentarmos a felicidade? Na realidade, a verdadeira felicidade. Nós não temos condições de saber o que é felicidade. Nós confundimos felicidade com prazer, com satisfação. E Jesus vem nos dizer qual é o caminho para a conquista do reino de Deus, ou a conquista para o reino dos céus. Então, Ele veio nos trazer isso. Quando Ele menciona, tende atenção, vigiai, para não ser desenganados pelos falsos messias, significam aquelas pessoas, aquelas entidades, aquelas instituições que vão sinalizar para vocês, dizendo: este é o caminho da felicidade. Se pudermos traduzir algumas delas, vamos encontrar o quê? No seio das instituições ou dos movimentos materialistas, eles vêm nos dizer claramente: a felicidade é você aproveitar tudo que você pode aqui e agora. Não existe vida futura, não existe nada com que você deve se preocupar depois que a morte vier. Não existe continuidade. Então, para que você vai perder tempo em agir de forma correta moralmente? Não vai haver avaliação
não haverá consequências se você fizer de um jeito ou se você fizer do outro. Esse é o maior exemplo de um falso Messias. Que ele vem dizer: a felicidade é aproveitar aqui e agora. Poderíamos encaixar um monte de outros que levantam dizendo: a felicidade é essa, ou a felicidade é aquela. Mas nós imaginamos, na interpretação, nas nossas análises das interpretações dos bons espíritos, que entre todos os eventuais falsos messias, o apego às coisas materiais, ao prazer que as coisas materiais proporcionam, eles acabam nos trazendo algo que nós confundimos com felicidade. É o prazer ou o fim dos sofrimentos. Então, o fim do sofrimento, muito erradamente, nós compreendemos que seja a felicidade. Porque nós temos muita dificuldade de entender qual é a proposta, qual é a finalidade do sofrimento. Na realidade, o livro dos Espíritos, mais particularmente depois do Evangelho, ele vem dizer que não há, a palavra sofrimento está um pouco distorcida na nossa aplicação. Ele vem falar sobre dores. Por isso que o sermão de Jesus é chamado como sermão das dores. Porque a dor é inevitável. Todos nós, independente da nossa situação econômica, financeira, da nossa situação em termos de poder ou de subserviência, na questão, não importa, qualquer jovem, idoso, todos nós vamos experimentar as dores. E no capítulo 5 do Evangelho, quando ele vem falar da bem-aventurados aflitos, ele usa uma expressão muito interessante que enquadra toda essa situação, dizendo assim: as dores, a dor é inevitável. Esteja você sentado num trono de um império ou deitado sobre uma cama de palha. A dor, portanto, é inevitável. É um método pedagógico através do qual Deus encontrou para nos ensinar alguma coisa. Ora, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nós sofremos quando nós não conseguimos interpretar qual é o propósito, qual é a função educadora da dor. E aí nós nos entregamos a experimentar o sofrimento da dor que estamos vivendo. É o que o Buda falou, o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento por estarmos sofrendo. Então nós sempre vamos nos queixar daquilo. Nós estamos experimentando uma dor, e essa dor contrariando todas as nossas expectativas, ou daquilo que nós consideramos justo, somos levados então a experimentar o sofrimento. Então, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Basta nós entendermos o que nós vamos fazer com aquela dor. Jesus, só para reforçar essa primeira abertura do sermão das dores, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é eu venci no mundo, eu venci o mundo. Então essas são as dores que nós nos entregamos, transformando-a em sofrimento. Sem julgamento, porque não nos compete fazer nenhum julgamento, mas trazer como uma tela a emoldurar a incorreta interpretação de dor que nós confundimos com sofrimento. É muito comum nós observarmos ou lermos na imprensa pessoas que diante de uma grande dor
buscam então a alternativa da morte assistida, praticada em alguns países da Europa e alguns inclusive da própria América Latina. Então o Uruguai já dispõe dessa lei, a Colômbia também, 7 ou 8 estados que formam os Estados Unidos também podem, e na Europa também. Então não tem a verdadeira dimensão. Então esses falsos messias colocam esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas. Por que eu vou ficar aqui experimentando essa dor aselvajada? Dores que levam a pessoa a sobrepujar a lei de conservação, né? Todos nós temos um instinto de conservação. É uma dor tão grande, que a pessoa ultrapassa a força, a energia que nos conduz à conservação da vida. E elas se entregam, então, àquilo que elas consideram o alívio. Esses são os falsos messias. E nós ouviremos falar de guerras, deixa eu ver o horário, nós ouviremos falar de guerra e rumores de guerras. É o que nós estamos vivendo, sempre. O ser humano, nos últimos 3.500 anos de história, alguns estudiosos, podendo alinhavar toda essa história nos últimos 3.500 anos, porque é a partir de quando a escrita foi inventada, eles chegam à conclusão que menos de 10% dos últimos 3.500 anos, ou seja, 350 anos, em 3.500, nós não tivemos guerra. Porque a guerra faz parte ainda do nosso impulso aselvajado. Isso está embutido dentro de nós. É o ódio, é a indiferença, é a intolerância, é a cobiça que nos leva então a produzir a guerra. Mas ele vai dizer uma palavra: não vos assustei. É necessário que isso aconteça. Nós vamos voltar a esse necessário que a gente aconteça daqui a pouco. E ele vem falar dos falsos profetas. Que haverá terremotos e fomes. É o que nós observamos. A natureza, ela vai se realizando os seus movimentos, principalmente das placas tectônicas, para preparar fisicamente o planeta Terra para o futuro, que é um mundo de regeneração, onde esses movimentos sísmicos diminuirão de intensidade e também de ocorrência. Muitos interpretam que esses fenômenos, esses cataclismos, é que representam o fim dos tempos. Não. Nós já tivemos vulcões e terremotos aqui que colocam qualquer outro no bolso, é fichinha. Nós tivemos, no século XIX, nós tivemos a explosão do vulcão na ilha de Java, né, do Krakatoa. Ele foi ouvido, o som da explosão do vulcão foi ouvido a mais de 3.000 quilômetros de distância, para vocês terem uma ideia. E ele explodiu, uma ilha deixou de existir. E houve tsunamis, teve uma tragédia muito grande. Então isso sempre ocorreu. Mas nós achamos que esses são os sinais que o mundo está para acabar. Não, isso são somente ajustes que ocorrem na crosta terrestre, objetivando, então, preparar fisicamente o planeta, geologicamente, melhor dizendo, para o futuro. No começo nós tínhamos terremotos, vulcões, maremotos, semanalmente. Com o passar dos milênios, isso começou a diminuir. Então, esse é o comentário que o Espiritismo faz sobre esses cataclismas. Mas ele vem falar dos falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que pegam os anúncios de felicidade dos falsos messias e vêm testemunhar para nós. Façam isso, façam aquilo. Não façam desse jeito. A felicidade é fazer isso, é fazer aquilo. E nós estamos acompanhando diariamente nos jornais
E esses são os mais inofensivos que existem, ou os menos agressivos, vamos falar assim. Muitos desses influencers que acabam então pregando o que? O jogo, a droga, a banalização da sexualidade, mas com um fundo, o fundo que é o materialismo. Tem que aproveitar, você tem que ser rico, você tem que ter um carro assim, um carro assado, senão você é perdedor. Então nós vamos assimilando o que eles pregam em função do caminho que o falso Messias nos deu, que é o apego às coisas materiais. E existem falsos profetas até mesmo entre os religiosos, pregando esse comportamento ou aquele outro comportamento dos seus fiéis, dizendo que é isso, é assim que você conquista as coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus menciona 2 vezes o falso profeta, dizendo: acautelai-vos com os falsos profetas. Eles são tão habilidosos que eles seriam capazes de enganar até mesmo os eleitos. E aí as igrejas conservadoras se apropriam dessa palavra eleitos e dizem: eleitos somos nós, desta congregação religiosa, desta seita religiosa, dessa ou daquela. Não, nada disso. O Espiritismo vem nos explicar quem são os eleitos. Os eleitos, como esses momentos são muito difíceis, e a grande quantidade de falsos profetas, só vou voltar um pouquinho que eu esqueci essa parte. Os falsos profetas virão em grande quantidade, como nunca existiu na face da terra. Porque se nós estudarmos a história da humanidade, nós vamos observar que eventualmente vem ali um mais cruel. Então nós tivemos vários entidades cruéis na história da humanidade. Tivemos Gengis Khan, tivemos aqueles verdadeiramente cruéis. Mas se nós percebermos, eles vêm sozinhos, porque o impacto que eles produzem na humanidade é devastador. Então, Deus, na sua sabedoria, coloca porque senão a gente não vai aguentar. E aí, de vez em quando, vem 2. Raramente eles vêm em 3 ou 4. Nós tivemos esse exemplo na Segunda Guerra Mundial. Mas agora não. Agora eles vêm em grande quantidade. E existe uma razão para isso. E já vamos abordar essa razão por causa do horário. Por quê? Vamos perceber que exatamente é isso que está acontecendo. O mundo, nós não temos notícias, o mundo ter atravessado um momento tão desgastante como esse. E daí vem a grande quantidade de falsos profetas, e até mesmo já de falsos messias, nos dizendo onde está a felicidade. Então a felicidade está no domínio, na conquista. É isso. Muitos deles são religiosos. E nós estamos vendo, e isso tem um propósito, essa grande quantidade desses espíritos que aí estão. Agora vamos falar nos eleitos. Como eles chegam em grande quantidade, esses espíritos que estavam segregados em suas regiões de infelicidade no plano espiritual, e o mentor, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele diz isso com todas as letras, e quem nos diz isso é o guia espiritual do Brasil, Ismael, no livro Transição Planetária. E eles dizem: aqueles espíritos que estavam segregados pelos seus ódios nas regiões mais inferiores, agora estão voltando. Já a gente fecha porque que eles estão voltando. Mas vamos falar dos eleitos.
Mas aí seria assim, uma desproporção para nós enfrentarmos essa situação. Então o que a espiritualidade vai fazer? Vai trazer um grupo muito grande de espíritos já desenvolvidos. Então nós teremos uma grande quantidade de espíritos que construíram a sua evolução moral e espiritual na própria Terra. E eles estarão voltando e virão em grande quantidade. Teremos de volta Francisco de Assis, Irmã Clara, vamos ter de volta Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros que construíram a sua elevação moral e espiritual aqui mesmo na Terra, experimentando todas as dores que eles experimentaram, para compensar o que esses outros espíritos cruéis, selvajados, trarão para nós. Mas esses espíritos por si só não serão suficientes. Então Jesus, na sua infinita bondade, está lá no livro Transição Planetária, e ele completa depois no livro Amanhecer da Nova Era. Jesus fez um convite a um número muito grande, eles falam em milhares, até mesmo milhões de espíritos de outras sociedades, de outras dimensões, que lá já vivem um mundo de regeneração, virão para formar junto com esses espíritos que construíram a sua superioridade moral aqui na Terra, para formar então um grande grupo para se contrapor àqueles que aqui chegam movidos de crueldade. Esses são os eleitos. Esses eleitos que já teoricamente estariam vacinados desses anúncios, dessas falsidades, dos falsos messias, dos falsos profetas, eles então não se deixarão seduzir por essas ofertas de felicidade que são desgraças na realidade. Por isso que Jesus falou, cuidado que eles são habilidosos. Se eles podem até mesmo enganar os eleitos, imagine nós, que não temos todo esse desenvolvimento. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. E depois, Jesus vem falar para nós da nossa maior dificuldade, o maior desafio. E por ver crescer as iniquidades, a crueldade, o amor de muitos se esfriará. Significa que nós vamos desistir. Significa que nós vamos desanimar. Não adianta, eu vou lá toda semana, eu vou na missa, vou aqui, vou ali, e olha como o mundo continua. Quer saber de uma coisa? Chega. Não quero mais. E isto vai acontecer conosco, se é que já não está acontecendo. Nós estamos observando uma evasão muito grande de pessoas, não que não frequentem as casas religiosas. Algumas caem um pouco, outras aumentam um pouco mais, mas o que nós estamos observando é um abandono daquelas pessoas que se envolviam nas atividades. Então, nós começamos a observar cada vez mais diminuir o número daqueles que se propõem a fazer alguma coisa em benefício do seu próximo ou em benefício da casa religiosa na qual ele trabalha. Isso é comum. Jesus mesmo já disse, por ver crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí ele põe uma vírgula, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo para as igrejas conservadoras significa ganhar o reino de Deus, ir para os céus, porque a perdição é ir para o inferno. Como para nós não existe nem céu nem inferno, nós dizemos que a salvação para o espírita é o contato com suas próprias imperfeições. É nós descobrirmos a motivação que nos leva a agir desse ou daquele modo. E quando nós compreendermos que o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos pensamentos é ditado por nós,
pelas nossas imperfeições, ao identificarmos as nossas imperfeições, qual é realmente a razão do meu impulso de fazer isso, nós estaremos conquistando a salvação. Porque aí nós podemos nos transformar e aí conquistar. E aí Jesus vem no final dizendo assim: e por fim, este evangelho será pregado em todas as partes. Então virá o fim. O que significa pregar o evangelho? Não é pregar o cristianismo, pregar o espiritismo, não. É divulgar os ensinamentos contidos, os ensinamentos morais contidos nos ensinamentos de Jesus. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Tanto faz se você é budista, se você é do Seishonoye, não importa. Perdoar 70 vezes, 7 vezes é um ensinamento moral que ultrapassa qualquer denominação religiosa. Não pertence a um ou outro. Então, quando os ensinamentos de Jesus e de outros luminares que vieram fundar religiões for pregado, será o fim. Fim do quê? Não é fim do mundo. Fim da transição planetária. É isso que Jesus vem nos trazer no sermão profético, no sermão das dores. E por último, por que o mundo está desse jeito? Muitos abandonam, vendo a iniquidade crescer, o amor de muitos se esfriará, porque diz: Deus não existe. Jesus é uma fraude. Porque se Deus existisse, o mundo não estaria desse jeito. Sim, isso tem uma função pedagógica. Nós estamos aqui diante de uma escolha. Qual é a nossa escolha? O verdadeiro Messias ou os falsos Messias? Não adianta ligar aqui para a Agripina e perguntar para ela se o mundo de regeneração já chegou. Não adianta. Muitos ficam aguardando o mundo de regeneração para sair depois na festa. Não tem. O mundo de regeneração é construído dentro de nós. Quando a somatória dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, se juntarem num volume maior, acabou o mundo, acabou a transição planetária. Acabou o mundo? Não, deixa eu corrigir, porque alguém faz um corte, depois edita e olha e falou que acabou o mundo. Não, acabou a transição planetária. E aí será um mundo de regeneração. Nós estamos preparados para um mundo de regeneração? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Quando alguém aparece na televisão e você fica com ódio dele, você pode até falar: esse não vai para o mundo de regeneração. Não pergunte sobre ele, que ele não é problema nosso. Nós somos o nosso problema. Pergunte a si próprio. E eu, com todo esse ódio no coração, vou para o planeta de regeneração? Estou preparado? É o joio e é o trigo. Nós trazemos dentro de nós o joio, que é a nossa sombra psicológica, e trazemos o trigo. É agora, diante dessa situação dificílima que nós estamos vivendo, que nós temos que escolher. E para finalizar, Jesus disse assim: o caminho para o reino dos céus é aquela porta estreita. E o que nós observamos hoje é exatamente isso. Existe a porta estreitíssima, escondida, lá num cantinho, que se chama perdão, benevolência com todo mundo, indulgência dos erros alheios e perdão. É uma portinha estreita, tem que passar agachadinho nela, assim, e às vezes de lado. Mas o problema é que ao lado dela existem portas enormes, e elas vão se somando: ódio, intolerância, raiva, preconceito, sensualidade. São portas gigantes. Nós temos que escolher a porta.
A sintonia é nossa. Essa grande quantidade de espíritos trevosos, cruéis, aqui estão, primeiro, para que lhes seja dada uma última oportunidade, porque eles são filhos de Deus. Segundo, eles aqui estão permitindo a cada um de nós desenvolvermos qualidades que nós ainda não temos, que serão necessárias no mundo de regeneração, que serão necessárias para nós vivermos o Evangelho de Jesus. E o que é que eles vêm nos ensinar? Eles vêm nos ensinar a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Vem nos ensinar a desenvolver qual é a outra qualidade? A indulgência com as falhas alheias. Porque eu também tenho falhas. A dele pode ser maior ou menor do que a minha, mas eu também sou portador de falhas. E não prestarei conta das falhas dele, prestarei conta das minhas falhas, e não será por comparação. E vem nos ensinar a desenvolver benevolência com todo mundo, não só com aqueles que nós amamos. A função deles é didática. É um quebra-galho que a espiritualidade, Deus, colocou ao nosso lado para mostrar para nós quais são os nossos reais impulsos internos. Quais são as emoções que prevalecem no nosso interior? Qual será? Perdão ou ódio? Indulgência ou intolerância? É para ressaltar o que nós trazemos dentro de nós. E é por isso que muitos de nós desistem. Não adianta. Eu acho que lá no fim vão comparar, e eu perto daquele, nossa, eu sou um santo perto daquele. Não. Nós somos analisados individualmente. Essa é a mensagem que nós trazemos na manhã de hoje. Jesus dedicou horas importantíssimas da sua missão para nos alertar. Somente quando nós vivermos os ensinamentos de Jesus é que nós estaremos nos capacitando para ingressar no mundo de regeneração. E um Espírito vai nos dizer no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é assim: quando vocês tiverem aprendido a lição que esses criminosos vêm vos ensinar, Deus os afastará, tirará de perto de nós esses cruéis, porque já não tem mais sentido a presença deles entre nós, porque aquilo que eles vieram nos ensinar, a lição de desenvolvimento, perdão, indulgência, benevolência, tolerância, nós já aprendemos. Então não tem mais sentido eles ficarem junto de vocês. Então eles serão afastados, irão para outros mundos, onde enfrentarão a dureza de seus corações. Esse é o convite e a interpretação, o convite que Jesus fez naquela quarta-feira à noite, lá no jardim do Getsemane, e que o Espiritismo vem nos trazer como um presente maravilhoso. E se pudermos imaginar agora Jesus conversando com os discípulos, vamos nos transportar para aquelas cavernas. Ali está Jesus, os seus 12 discípulos, e nós agora nos integramos a esse grupo e observamos que Jesus nos olha compadecido e vem nos dizer: meu filho, minha filha, no mundo tereis
que agora lhes são descortinados da doutrina espírita, o real significado das minhas palavras. Não vos deixeis iludir pelos falsos messias, pelos falsos profetas. Não vos desespereis pela manifestação da crueldade nas guerras. Não desanimeis. Mantenham o ânimo. Perseverem até o fim. Está próximo. Serão mais algumas décadas. E você poderá então dizer, como eu: no mundo enfrentei muitas aflições, mas com a ajuda dos benfeitores, com a ajuda de Jesus e na aplicação da minha força de vontade, eu superei os convites do mundo para trocar a minha felicidade real pelas ilusões do prazer e das sensações. Tem de bom ânimo, filhas e filhos do meu coração. Lembrem-se da minha promessa. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desassistidos. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu os aliviarei. Não removerei as vossas cruzes, pois que elas fazem parte do método pedagógico de aprendizado realmente do que sois: o joio ou o trigo. A escolha é vossa. Não interferimos em vosso livre-arbítrio. Sois autônomos para optarem por aquilo que mais lhe diz ao coração. É uma questão de sintonia, meus filhos e filhas. É sintonia. Eu gosto de sentir isso. Vocês não perdoam porque não querem, porque seguir odiando lhes diz mais ao coração. Lembrem-se, quando os meus ensinamentos forem vividos, será o fim, e uma nova jornada começará para todos vós. Para aqueles que optarem por serem trigos, o mundo se escancará e um novo comportamento moral, social. Para aqueles que infelizmente insistirem em serem os joios, esses serão conduzidos a outros cenários, onde lá experimentarão a crueldade dos seus corações. E tendo o olhar de Jesus gravado em nossas lembranças, rogamos ao Mestre: ajuda-nos, Senhor, que possamos nos lembrar das suas advertências para seguirmos adiante, não permitindo que o amor se esfrie em nossos corações, não abandonando os compromissos que assumimos ainda no mundo espiritual, de vos seguir por intermédio de nossa atuação junto dos nossos irmãos sofredores. Ajuda-nos, amigo, a viver o vosso Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.